Bom dia, meu aluno do segundo ano A e do segundo ano B do Colégio Unifor. Então, ainda dentro da unidade 2 da Filosofia Moderna, nós vamos estudar a segunda parte do capítulo 4, do idealismo e do materialismo. Então, semana passada, nós tivemos toda aquela explicação do idealismo de Hegel, quando ele explica a formação da consciência, né, que seria a formação do espírito, né, ele explica também que tudo, né, tudo se transforma, tudo se dá através, então, da relação entre uma tese que se torna uma antitese e aí forma-se a síntese. Formando-se a síntese, cria-se uma nova tese. Então ele explica que tudo na vida, tudo no mundo, toda a contextualização histórica se deu através dessa luta de síntese, de antítese e assim por diante. E aí, agora, para você entender o Marx, você tem que entender que o Marx, ele vai explicar que a mudança, a transformação, ela não se dá através de uma síntese, de uma tese, de uma síntese, né? E assim por diante, como acreditava o Hegel, né? Quer dizer, a transformação social, a transformação do ser humano não se dava através das ideias, mas a transformação social se dá através do material, quer dizer, da condição material do indivíduo. Por isso que nós vamos fazer a passagem do idealismo para o materialismo. Olha lá para você ver. A base da essência humana se encontra no plano material. Quando eu falo plano material, é plano econômico, no dinheiro, no trabalho, né? Não no plano das ideias, como dizia Hegel. Então, todo o desenvolvimento, né, o desenvolvimento da vida do homem, da sociedade, de todas as coisas, se dá no plano social, né, se dá no plano econômico, tá certo? E aí agora o professor do Poliedro, ele vai explicar essa passagem para nós, né, essa compreensão de um Hegel idealista agora para o Marx materialista, né? O idealismo versus o materialismo. Essa relação para o Marx, ela é uma relação sempre de conflito, mas não é só agora. Para ele, toda a história da humanidade sempre foi uma relação de conflitos. E para ele ver essa base, para ele se basear nisso, ele olha num autor, num filósofo chamado Hegel. O Hegel fala em dialética. Veja, ele vai dizer que toda ideia pré-concebida, ela vai ser confrontada por uma antítese, uma outra ideia. E essa antítese vai dar algo novo, uma síntese. Essa síntese se estabelece e ela vai ser confrontada e assim por diante. Para o Marx, é a base material que vai dar essas mudanças de ideias. E ela sempre se baseia numa relação de conflitos. Você tem lá uma relação, um certo modo de produção, uma certa estrutura econômica, ela vai ser confrontada por outras forças que vão dar outras coisas e assim por diante. E aí, espero que você tenha entendido o que o professor tenha explicado sobre a passagem do idealismo de Hegel para o materialismo de Marx. Então, Marx, você já estudou Marx na sociologia. E agora, presta atenção, agora a nossa apostila, na página 14 em diante, né? 14, 15, 16, ele vai explicar toda a filosofia a partir desse materialismo histórico que você está vendo esse slide, a relação, né? O que seria esse método dialético, né? Agora o método dialético não está entre na síntese e na antítese, está entre o trabalhador, né? Que são as forças produtivas, versus a relação de produção. Ou, resumindo, entre o funcionário e o patrão. Então, isso seria então a síntese, ou melhor, a tese e a antítese, né? Ou antitese, que quando estão em luta, transforma, produz algo, tá certo? Ele também vai explicar a relação
entre funcionário e patrão e a mais-valia, né? Que seria a mais-valia, seria a parte na qual o funcionário trabalha, né? Mas quem apropria dessa parte trabalhada é quem? É o funcionário? Não, é o patrão. E também ele vai explicar, e para finalizar essa aula, né? O professor, além dele explicar sobre o materialismo histórico, né? Sobre a mais-valia, ele vai falar sobre esse fetichismo. É quando a gente coloca um poder sobrenatural sobre aquilo que nós produzimos, tá? E aí, eu espero que você tenha entendido a passagem desse idealismo de Hegel, né? Que explica que a formação das coisas se dá através da razão, ou melhor, da consciência, para um Marx que contesta isso e fala que toda transformação social, todas as transformações do homem se dá através da mercadoria, se dá através do material, da produção material. Então, fique atento e preste atenção na videoaula do professor. O método que nós trabalhamos chama-se materialismo histórico. Isso porque o Marx vai analisar como os recursos, as produções materiais são feitas e distribuídas ao longo da história. Nesse materialismo histórico, Marx coloca, e isso é um grande diferencial em relação ao pensamento marxista, a questão econômica na base da sociedade. Para ele, tudo é estruturado no modo como as sociedades se organizam em torno da produção dos bens materiais e do que se usa na sociedade. Nós falamos em forças produtivas quando nos referimos àquilo que é necessário para se produzir algo. Envolve ferramentas, envolve recursos. E falamos em relações de produção para a relação entre as pessoas nesse modo de produção. Veja, para o Marx, a análise da sociedade deve ser feita a partir da análise do modo de produção, portanto, da forma de distribuição e produção das riquezas, dos recursos de uma sociedade. Essa parte econômica é a chamada infraestrutura. Para o Marx, todo o resto, que envolve filosofia, política, religião, cultura, ideologias, são todas derivadas disso, são a superestrutura. Portanto, é o modo de produção ao longo dos séculos que vai determinando todo o resto. Tudo, portanto, gira em função do modo de produção. Uma análise marxista, portanto, é uma análise que vai olhar para a sociedade começando pelo modo de produção, o modo como se organiza. E o Marx vai dizer que no modo capitalista de produção, esse processo é feito em duas grandes classes que nós sabemos posicioná-las por conta da sua posição no modo de produção. Como assim? Aqueles responsáveis por produzir, os donos dos meios de produção, os que têm a propriedade das forças necessárias para se produzir isso, são chamados burgueses, são os donos dos meios necessários para se produzir. Aqueles que não têm nada disso e vão vender a sua força de trabalho, a única coisa que eles têm, são chamados proletariados. Então, na estratificação marxista, ou seja, na pirâmide de estratos hierárquicos marxistas, os donos dos meios necessários para se produzir algo são chamados burgueses e o proletariado é quem vende a sua força de trabalho. Cuidado, aqui a relação não é necessariamente com dinheiro. Ainda quando a gente pensa em burguesia, a gente pensa nos grandes burgueses, e não no pequeno burguês que tem um pequeno negócio, o dono de uma pipoqueira, que vende pipoca na escola. Isso não é bem o burguês como o Marx está pensando. Ele está pensando no dono da fábrica, que explora milhares de pessoas. Esse é o foco dele, são essas as condições que vocês estão vendo no século XIX. Existem aí outras classes na estratificação marxista, a pequena burguesia, uma classe média muito rudimentar, que depois só que vai crescer muito, mas para ele a sua estratificação baseia-se em relação a essas duas classes. E aí a questão, para o Marx, a relação entre essas duas classes ela vai ser sempre conflituosa. Isso porque o grande objetivo do dono do meio de produção é aumentar o máximo possível a sua riqueza em cima da produção que ele faz. E para ele fazer isso, ele precisa reduzir os custos que ele envolve e reduzir os salários. Quanto mais ele economiza na produção e mais ele vende no mercado, tanto mais ele fica para ele. Então, o grande interesse do burguês é aumentar ao máximo possível o seu lucro. Em contrapartida, o grande interesse do proletariado é reduzir ao máximo possível a sua exploração. O proletariado vai tentar ganhar o máximo possível de salário.
vai tentar melhorar o máximo possível a sua condição de vida. Para o proletariado não é interessante trabalhar o dia inteiro, 12 horas, 15 horas por dia. Para o burguês talvez seja. Então Marx vai dizer, a base da relação entre burgueses e proletariados é o conflito. Se dá através do conflito. Portanto, essa é sempre uma relação contraditória, porque de um lado os burgueses precisam dos proletariados e vice-versa, e de outro, um explora o outro. É uma relação contraditória. Tudo bem até aqui? Para nós continuarmos a partir disso, vamos entender como os burgueses produzem a riqueza. O Marx vai dizer, quando nós temos lá uma produção de um determinado produto, cadeiras, por exemplo, passa por toda a produção e no final sai lá uma cadeira produzida na fábrica e essa cadeira ela vai ser vendida no mercado. Esse valor que se ganha do preço de produção vendido no mercado com um valor a mais é o lucro. Portanto, o lucro para o Marx vai ser o que acontece, vai ser a riqueza apropriada pelo burguês no final da produção. A grande questão é que para o Marx a base do sistema de exploração não se dá em cima do lucro, mas em cima de um valor que é apropriado durante o processo de produção. Isso porque o proletariado vai ganhar por dia, por exemplo. E para produzir cadeiras, ele produz uma determinada quantidade de cadeiras numa jornada de trabalho. Ele ganha por jornada de trabalho, seu salário é fixo. Para o Marx, esse valor é pago, né? A realidade para o Marx mostra que o valor que é pago de salário é o mínimo possível para esse trabalhador poder estar no dia seguinte inteiro trabalhando com saúde. Mas não há nenhum interesse por parte do burguês de dar um salário grande para ele poder dar conforto para sua família. Portanto, o salário vai ser o mínimo possível. Na nossa sociedade de hoje, nós temos uma determinação por lei que é o salário mínimo. Teoricamente, não se pode pagar menos, ainda que nós sabemos que, infelizmente, no Brasil nós temos muita gente que recebe menos do que o salário mínimo. Então, esse valor do salário mínimo ele vai ser pago, por exemplo, por jornada de trabalho. Então, qual vai ser o grande interesse do burguês? Fazer que esse trabalhador trabalhe ao máximo possível e produza o máximo possível na sua jornada de trabalho para dar o máximo possível de produtos no final e, portanto, mais dinheiro. O que o Marx está dizendo é, a produção, o ganho do burguês se dá na produção em dois momentos. No lucro, ao final, quando é vendido no mercado, mas em especial em toda a parte de trabalho feito pelo proletário que não lhe é pago, mas é apropriado por parte do burguês. Quando essa exploração se dá aumentando a jornada de trabalho, então, por exemplo, em vez de trabalhar 10 horas, o burguês coloca lá 12 horas de trabalho por dia, ele produz mais coisas pelo mesmo salário, nós estamos falando de uma mais-valia absoluta. Quando se troca máquinas e as máquinas produzem mais e o trabalhador vira um mero apêndice da máquina, ele tem que simplesmente gerir a máquina faz o principal, você tem uma produção muito maior com gasto menor. Nós estamos falando de uma mais-valia relativa. Portanto, para nós terminarmos, a relação que se dá nesse materialismo histórico é uma relação de distribuição das riquezas materiais pela análise do modo de produção e, no caso do capitalismo, a base é dada por uma relação contraditória entre duas classes, a burguesia e o proletariado. A burguesia se apropria da mais-valia do proletariado. A relação deles é sempre uma relação de conflito e isso gera consequências que veremos num outro momento.